dia, turminha do sexto ano C e do sexto ano D. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de matemática de vocês. Estamos agora na nossa 17ª semana, hoje, dia 9 de setembro. E aí, professor, o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar um assunto que se relaciona com o assunto que a gente já vinha estudando, que era a respeito dos números primos. A gente vai aprender a tirar o mínimo múltiplo comum entre dois números, três números ou quatro números, por exemplo. Se você souber tirar o mínimo múltiplo comum entre dois números, você vai encontrar facilmente entre 3, entre 4, entre 5. E o que é esse mínimo múltiplo comum? Chamado também de MMC. Essas são as abreviações para essas três palavras, mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos considerar os números 4 e 6. Vamos pegar o número 4 e 6 e vamos encontrar um mínimo múltiplo comum entre eles. E escrever a sequência de múltiplos desses números. Então, múltiplos de 4 começa com 0, né? Então, 0 mais 4 é quanto? 4. 4 mais 4 é quanto? 8. 8 mais 4, você vai somando com 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. Mais 4, 32. Mais 4, 36. E assim vai infinitamente. Quem são os múltiplos de 6? É aqueles que vão se somando com 6, né? Então, 0 mais 6 é 6. 6 mais 6 é 12. 12 mais 6 é 8. 8 mais 6, 24. Mais 6, 30. Mais 6, 36. Mais 6. Então, esses são os múltiplos de 6 e esses são os múltiplos de 4. Então, os múltiplos de 4 são aqueles que vão se somando com 4, 4, 4, 4. E os múltiplos de 6 são aqueles que vão somando com 6, 6, 6, 6, 6, 6, né? Então, olha só. Qual é o mínimo múltiplo comum? Qual o menor número múltiplo do 4 e do 6 ao mesmo tempo? Então, veja só. Sem contar o zero, né? Porque o zero aqui está igual em cima e embaixo. Aí 0 mais 4 é 4, mas aqui é 6. Então não é. Eu preciso encontrar aqui os números que aqui seja igual ao de baixo. Então eu vou encontrar um múltiplo. Por exemplo, 24 e 36 são múltiplos ao mesmo tempo. São múltiplos, aliás, 24 com 24 aqui, perdão. 24 com 24 são múltiplos iguais, né? De 4 e 6. Porque se eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, eu vou chegar no 24. E se eu somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, eu vou chegar no 24. Eu quero saber qual é o menor número que seja múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Se você olhar aqui, é 12. Ó. É o menor que tem. Tem 24, tem 36 com 36, 48 com 48. Mas o mínimo aqui é 12. Olha só. 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. E o 6? 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Observe que 4 e 6 tem vários múltiplos comuns, né? Tem 12, 12, 24, aqui, ó, 36, 36, 48. E vai ter outros, mas o que a gente quer saber, o menor, o mínimo múltiplo comum. Então, observe que 4 e 6 têm vários múltiplos comuns além do zero, que, como dissemos, o zero é múltiplo de todos os números naturais. Os números 12, 24, 36 e 48, por exemplo, são comuns a 4 e 6, são múltiplos de 4 e 6, né? No caso de 4 e 6, o mínimo múltiplo comum, mínimo, o menor, mínimo quer dizer menor múltiplo entre os dois, esse comum quer dizer entre esses dois números, né? O menor múltiplo entre esses números, que indicamos por MMC entre 4 e 6, é 12, como podemos observar na sequência de múltiplos de 4 e de 6, como a gente viu. Então aqui está a definição do que é o mínimo múltiplo comum. Chamamos de mínimo múltiplo comum, ou MMC, a gente geralmente vai chamar MMC, de dois ou mais números naturais diferentes de zero ao menor número não nulo, né, que é múltiplo desses números. Então, o menor número diferente de zero, né, que seja múltiplo desses números. Veja outros exemplos aqui. Ó. Vamos obter o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Eu tenho aqui os múltiplos de 6, ó, 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 6, 30. Mais 6, 36. Mais 6, 42. E assim vai infinitamente. Múltiplos de 8. 0 mais 8 é 8. Mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. Mais 8, 40. Mais 8, 48. Mais 8. E assim vai infinitamente, certo?
Então, quem será o mínimo, né? Aqui, ó. Quem é o mínimo aqui, ó? Vamos ver se a gente encontra. Ó, 24. Tem 24 aqui e 24 aqui. É o mínimo, né? Porque, ó, 6 não tem aqui embaixo. 12 não tem, não corresponde. 16 não corresponde. 18. Agora o 24 corresponde. Tem em cima e tem embaixo aqui, ó. 24 é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Então, o menor múltiplo comum entre 6 e 8, diferente de zero, é 24. Logo, o MMC de 6 e 8 é 24, certo? Veja agora como podemos obter o mínimo múltiplo comum agora entre três números. Qual será o mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 6? 2, 5 e 6. Agora são três números, olha só, múltiplos de 2, de 5 e de 6. De 2 a gente já sabe, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, por aí vai. O múltiplo de 5 também, né? 0 mais 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Múltiplos de 6, 0, 6, 12, vai somando 6 com 6. Qual é o menor, qual é o mínimo múltiplo comum? Já está até marcado aqui, é o 30. 30, 30, 30. Então, é um número que é comum aos três. Quando você vai multiplicando, vai somando. Certo? Analisando as sequências de múltiplos de 2, 5 e 6, podemos ver que o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 6 é 30. Ah, professor, mas como é que tem uma forma de encontrar isso mais fácil? Não. Quer dizer que toda vez eu vou ter que escrever esses números todinhos assim? Não, tem uma técnica. Tem um jeito aí, certo? Vamos aprender como é esse jeito super fácil de encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4, 5 números de uma maneira bem mais fácil. Vamos agora buscar uma maneira de obtermos o MMC de dois ou mais números sem que seja necessário escrever a sequência de múltiplos de cada um. Para isso, precisamos observar que quando decompomos dois ou mais números em fatores primos, encontramos muitos fatores comuns a esses números. Essa característica nos permite estabelecer uma regra prática para buscar os fatores primos comuns de cada número. Vamos lá. Então, para encontrarmos o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, vamos decompor ao mesmo tempo, simultaneamente, esses números em fatores primos. Vamos usar os números primos para dividir esses números que a gente vai colocar ali, certo? Então, o mínimo múltiplo comum deles será, então, produto de todos os fatores primos encontrados. O resultado vai ser a multiplicação desses divisores primos, certo? Então, vamos lá. Ah, professor, não entendi não. Vamos lá. Para calcularmos o MMC entre 8 e 10, decompomos simultaneamente o 8 e o 10 em fatores primos. Primeira coisa que você faz, né? O 8 e o 10, pegue o 8 e coloca o 10, coloca uma vírgula separando o 8 do 10. E puxa um traço assim, ó. Puxa um traço, certo? Vamos lá. A gente vai dividir ele pelos números primos. Do menor número primo, a gente vai avançando, né? Então, vocês devem lembrar quais são os números primos, por exemplo, de 0 a 10, né? São o 2, o 3, o 5 e o 7. Vocês estão lembrados, né? 2, 3, 5, 7. Vamos usar o primeiro número primo. Vamos pegar sempre o primeiro. Se o primeiro número primo, que é 2, não dividir ninguém aqui, aí eu vou para o 3. Se o 3, que é o próximo número primo, não dividir ninguém aqui, eu vou para o 5. Se não dividir ninguém aqui, eu vou para o 7. Se não dividir, eu vou para o 11. E assim eu vou sucessivamente usando os números primos. Mas observe, você sabe que dá para dividir esses números por 2, porque esses 8 e 10 são pares, né? 8 e 10 são números pares. Então, dá para dividir por 2? Dá. Então, por 2. Aí aqui você vai colocar aqui embaixo o resultado da divisão disso aqui por 2. 8 dividido por 2 é quanto? Abaixo do 8 você coloca 4, porque 8 dividido por 2 é 4. E 10 dá para dividir por 2? Dá. É quanto? 5. Pronto. Primeiro, né? Agora vamos lá. Dá para continuar dividindo por 2? O 4 dá. O 5 não. Então vamos dividir por 2. Olha só, por 2. 4 dividido por 2 é 2. Separa aqui o 5 com a vírgula, né? Usa a vírgula para separar. 5 dá para dividir por 2? Não dá. E o que é que eu faço, professor, quando o número não dá? Repete. Repete aqui, eu coloco 5 de novo. Beleza. Vamos lá. 2 dá para dividir por 2? Dá. Continua dividindo. 2 dividido por 2, 1. E 5 dividido por 2 é quanto?
Não dá para dividir, coloca o 5. A intenção é chegar aqui embaixo e ficar todo mundo com o número 1, certo? Um já era, um já não conta mais, certo? Quando chegou em 1, você não precisa mais estar se preocupando, vai só repetindo. Mas ficou o 5 aqui. E 5, a gente sabe que ele nem dá para dividir pelo primo 2, nem pelo primo 3, e só dá para dividir por ele mesmo, né? Pelo número primo que é ele mesmo, 5. Repete 1, certo? E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, ficou todo mundo 1 aqui, ficou. Então, eu passo o traço aqui. E vamos fazer o quê? A multiplicação desses divisores que a gente encontrou aqui, desses fatores primos. Olha só, 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 vezes 2 é quanto? Epa, peraí. 4 vezes 2 é quanto? 8. E 8 vezes 5 é quanto? 40. Olha só, é 40. Então, eu posso dizer que, para calcularmos o MC entre 8 e 10, a gente vai descobrir que o número, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser quanto? 40. Encontrei aqui, é 40. Vamos lá, vamos ver outro exemplo. Observe o cálculo do MMC entre 4, 8 e 12. Vamos lá, são 3 números agora, viu? 4, 8 e 12. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Qual será o menor número que seja múltiplo dos 3? Vamos lá. Primeiro, lembra? Vamos usar os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Começando pelo primeiro, dá para dividir por 2 algum número aqui? Dá para dividir todos, não dá? Dá para dividir o 4, dá para dividir o 8, dá para dividir o 12, porque são pares. Então, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 12 dividido por 2 vai dar 6. E ainda consigo dividir por 2 ainda. Ainda tem número que dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 1 já era. Quando chega no 1, você só vai repetindo, né? Mas o 2 dá para dividir por 2? Dá. Então tem um número aqui ainda que ainda dá para dividir pelo menor, que é 2. Pelo menor número primo. Então 1 repete. 2 dividido por 2 é 1. Opa, estou quase terminando. 3 dá para dividir por 2? Não, então repete. Ficou só o 3 agora, que eu vou dividir por quem? Por ele mesmo, por 3. Então aqui repete 1. Repete 1 e 3 dividido por 3, 1. Cheguei no final. Eu sei que cheguei no final quando só tiver 1 aqui. Tiver mais ninguém para dividir e ficar só 1. Vamos lá. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 4, 8 e 12? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é quanto? 8 vezes 3 é 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 8 e 12 é 24. Ok? É o mínimo múltiplo comum. Observe o cálculo do MMC. Vamos lá. E entre 8, 9 e 18? Vamos ver. 8,9,18. E passo, traço. E vamos lá. Vamos pegar o menor, pegando os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, né? 13, por aí vai, os números primos, né? Dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2? Dá. Já estou vendo que o 8 dá, né? E o 18 também, não vai dar o 9, mas dá para dividir. Se algum número der para dividir logo pelo menor número primo, algum número você tem que dividir. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 9 não dá para dividir, então repete o 9. Quando não dá para dividir, repete. E 18 dividido por 2 é 9. Tem algum número aqui que ainda dá para dividir pelo menor fator primo? Tem, o 4, né? Então, por 2, aqui vai ficar 4 dividido por 2, vai ficar 2. Repete o 9, que não dá para dividir, e repete esse 9, que também não dá para dividir. Certo? Ainda tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Tem, o 2 ali. Então, por 2 aqui dá 1. Aqui dá 9 e aqui dá 9, certo? Que número menor primo aqui poderia dividir esses números aqui? 1 já era, esse 1 aqui vai ficar só se repetindo. É o 3, né? Então, por 3, repete 1, 9 por 3 é 3, 9 por 3 é 3. Agora só ficou o 3 ali, né? Por 3, repete 1, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1, acabou.
Pronto. Vamos ver quem é o mínimo múltiplo comum entre 8, 9 e 18. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, não é isso? 24 vezes 3 vai ser igual a quanto? 24 vezes 3, 3 vezes 24. 3 vezes 4 vai ser 12, coloca 2, vai 1. 3 vezes 2, 5 e 1, 6, vai ser 68. 68. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8, 9 e 18 é 68. É o menor número que é múltiplo tanto de 8, de 9 e 18, onde eles se encontram, né, na multiplicação. Então, é isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só, né? A gente viu hoje o MMC, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Posso usar entre 4 números, entre 5. Vocês viram que a gente usou até 3 números, né? O mínimo múltiplo comum, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau.